Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de marketing. Nesta aula falaremos sobre necessidades e demandas do mercado. É um grande desafio conseguir entender o que o cliente pensa, o que o cliente quer, como que ele quer. Esse é o grande desafio para a área de marketing. Mas o que é esse tal de marketing? Marketing, ele é um local, não é um local físico, mas é um local onde compradores e vendedores, oferta e demanda se encontram e ocorre uma operação comercial. O Kotler, o papa do marketing, ele fala que um mercado específico consiste em consumidores potenciais, todos. Mas o que é necessariamente o chamado consumidor potencial? O tamanho desse mercado potencial é aqueles que têm necessidade ou desejo, é aqueles que têm recurso para comprar e aqueles que têm interesse em, do posse desses recursos, fazer a aquisição daquilo que está precisando ou desejando. O mercado ele pode ser classificado de diferentes formas. Na visão econômica, eu tenho a concorrência perfeita, onde todo mundo pode concorrer com todo mundo e comprar de todo mundo, ou seja, é uma concorrência livre e perfeita. A concorrência imperfeita é quando há algum tipo de restrição na participação, algum tipo de restrição na oferta, algum tipo de restrição nas condições de compra. Outra é o chamado oligopólio, é quando um pequeno número de empresas, por meio de cartel ou por meio de alguma outro tipo de barreira de entrada, dominam esse mercado e eles decidem tudo o que vai acontecer nesse mercado. E tem o monopólio, que é aquele onde uma única empresa domina. Normalmente isso acontece quase sempre por lei em alguns mercados e outro por apoio do governo. Do ponto de vista transacional, ou seja, das transações, eu tenho outros tipos, outras classificações. O primeiro é o mercado físico. É o shopping, é a loja de rua. É o virtual, que é aquele que acontece na internet. Então, o local, ele pode ser físico ou virtual. Do ponto de vista de abrangência, ou seja, da área de atuação, eu posso ter um mercado local ou doméstico, ou seja, uma determinada região, cidade ou país, que é a minha área de atuação, o meu mercado de atuação, ou global, quando eu atuo no mundo inteiro. Ainda no transacional, eu tenho uma classificação do ponto de vista do tipo de agente envolvido. Fornecedor é aquele mercado que vende, que fornecem materiais e insumos. Consumidor é aquele que compra, mas eu tenho o consumidor familiar, indivíduo, B2C, ou eu tenho o organizacional, o B2B, que são empresas que compram para dar continuidade aos seus negócios. Esse organizacional eu ainda tenho 3 níveis de divisão. Eu tenho o industrial, que pode ser uma indústria que processa, ou até mesmo o comercial, que é o que faz uso daquele produto adquirido para fazer negócios. O revendedor, que é aquele que compra para revender, mercado, loja. E eu tenho esses 2 primeiros usam os bens para gerar outros bens ou serviços e para ganhar lucro. O governamental ou terceiro setor é aquele que consomem, ou seja, que compram, mas que eles não usam isso para gerar lucro, e sim para prestar um serviço em bem da comunidade. Agora que nós vimos conceitos de mercado, vamos entrar na segmentação de mercado e o chamado público-alvo ou mercado-alvo. O mercado ele é o todo. O mercado-alvo ou o público-alvo é o foco, ou seja, das minhas ações de marketing, as ações da empresa, ou seja, é o foco dos meus 4 P's, do meu mix de marketing. O segmento de mercado eu pego aquele mercado e eu quebro ele em alguns grupos. Por exemplo, eu posso ter, numa sala de aula, eu posso ter 4 grupos. Eu posso ter um grupo de homens com mais de 25, mulheres com mais de 25, homens com menos de 25 e mulheres com menos de 25. Eu posso juntar no meu mercado-alvo 2 desses segmentos, homens com menos de 25 e mulheres com menos de 25.
por exemplo. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Mas não basta conhecer o mercado, tem que conhecer o cliente. E como já vimos anteriormente, para conhecer o cliente, eu tenho que conhecer o seu comportamento, tenho que conhecer as variáveis que influenciam esse comportamento e eu tenho que entender muito bem porque são essas variáveis que faz com que ele, na avaliação custo-benefício, decida pela compra do meu produto e não do concorrente. E eu só vou conseguir convencer o meu cliente que o meu produto é melhor, o meu serviço é melhor, se eu entender a sua necessidade e o seu desejo. A necessidade é um estado de privação de alguma satisfação básica. O desejo é um complemento a isso, é algo que vai além da minha satisfação da necessidade básica. Normalmente, necessidade está nas duas primeiras camadas e desejo está nessas três últimas camadas. Então, é aquilo que deve necessidade é aquilo que deve ser satisfeito, caso contrário, vai causar algum dano o não tê-lo. Um exemplo, eu preciso matar a minha sede. Se eu estiver num deserto, eu vou buscar água. Água vai satisfazer a minha necessidade. Se eu estiver numa praia e quiser matar minha sede, embora a água satisfaça a necessidade, ela não vai satisfazer o meu desejo, porque eu quero ir além da água. Então eu vou procurar um suco de laranja, vou procurar uma cerveja e de preferência que venha geladinho. Essa é a diferença entre desejo e necessidade. Demanda. O que é a demanda? A demanda, na verdade, ela tem origem nas necessidades e desejos. Então, ela é gerada por necessidade e desejo. Não só necessidade e desejo. Como nós vimos, eu tenho que ter necessidade e desejo, eu tenho que ter capacidade de compra, eu tenho que ter a disposição de comprar. Isso é a demanda. O que as empresas têm que fazer? Têm que oferecer produtos e serviços para suprir essa demanda. Mas a questão é, sempre haverá demanda para qualquer produto em qualquer lugar? Depende. Olha aqui. A demanda por equipamentos de esquiar. No Brasil é baixa, na Suíça é alta. Qual é a demanda por roupas de praia? No Alasca é baixo, no Rio de Janeiro é alto. Quantas pessoas estão dispostas a comprar aquela cerveja Baker que deu problema em Minas Gerais? A demanda por essa cerveja é baixa, então ela depende de inúmeras situações para você dimensionar a demanda. Mas relembrando, a empresa oferece soluções para as necessidades e serviços. E você só vai conseguir convencer o consumidor se você entender a classificação dos produtos. E aqui só nós vamos detalhar isso que nós já vimos anteriormente. Vamos entender um pouquinho melhor o produto. Benefício central, ou seja, é a necessidade. Se refere à razão de existir de um produto ou serviço, o motivo pelo qual a pessoa busca. Por exemplo, quarto de hotel. Então, eu procuro um lugar para me acomodar. Pode ser um quarto de hotel, pode ser um quarto de motel, ou pode ser até um camping. Então, a busca de um lugar para pernoitar. O produto básico é aquilo que é o tangível, aquilo que de fato eu ofereço na base lá. Então, eu ofereço um quarto de hotel, eu ofereço um quarto de motel ou eu ofereço um camping para satisfazer a necessidade central de acomodação. O produto esperado ou o desejado pelo cliente, aqui é que eu começo a me diferenciar dos meus concorrentes. É aquele produto que ele vem comprar e aí ele vai fazer aquela escala de necessidade, tá? Do básico até o autorrealização. É aqui é que eu tenho que entender muito bem o meu cliente. Se eu não entender o meu cliente, essa diferenciação que começa aqui, eu não consigo convencê-lo que o meu produto é melhor. Aquela diferenciação que começa lá atrás, aqui se amplia, porque aqui é onde eu começo a mudar de categoria, aqui é onde eu começo a ser o líder do mercado em alguma coisa, ou na qualidade, eu começo a ter essa grande diferenciação. É onde de verdade excede aquilo que o consumidor estava disposto a comprar. Ele vai se encantar com o meu produto. E por fim, aquilo que surpreende.
Normalmente aqui são os líderes, aqueles que sempre estão à frente, porque sempre lançam coisas novas. Então, esse é o sonho de qualquer empresa, ter os seus produtos sempre explorando ao máximo o potencial dele, porque dessa forma eu sempre estarei à frente da minha concorrência. Demanda e potencial de mercado. Vamos lembrar, a demanda ela não depende apenas do desejo, ela depende também da capacidade de compra e depende da disponibilidade da pessoa em fazer a compra. Então, o potencial de mercado é quando tudo isso está junto. Eu desejo uma Ferrari ou fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas. Eu acredito que muitos de vocês também desejam. Mas o fato de eu desejar me torna um demandante potencial desse mercado, desse produto? De jeito nenhum, eu não tenho condições. Então as empresas elas têm que medir com precisão quantas pessoas, além de desejarem, estão dispostas e estão aptas a comprar. Isso significa o meu potencial de mercado. E eu tenho algumas classificações da demanda. Uma demanda negativa é quando as pessoas não gostam de comprar aquele produto. Se hoje aparecesse na minha porta um vendedor batendo palma e oferecendo caixão para enterrar mortes com coronavírus, eu ia mandar o cara embora, eu ia bater nesse cara. Isso é uma rejeição disso daí, uma demanda negativa. A inexistente é quando os consumidores não conhecem aquele produto, ou seja, ou não estão interessados nele. Então não existe uma necessidade, tá? Ou quase inexistente. Por exemplo, o equipamentos para esqui no Nordeste. Demanda latente é quando os consumidores possuem uma forte necessidade, mas ainda não há nada que satisfaça eles no mercado. Então isso aí está pronto. Quem chegar lá toma conta. A irregular é quando há sazonalidade, quando há variação. Sorvete é uma demanda irregular entre inverno e verão. Eu tenho ainda a demanda plena. A demanda plena é o melhor dos mundos. Consumidores compram adequadamente, os produtores conseguem oferecer adequadamente, é quando eu tenho pleno equilíbrio. Agora eu tenho excessivo. Há consumidores interessados em comprar, mas não existem produtos disponíveis. Vivemos há pouco tempo, ainda estamos vivendo coisa desse tipo. Máscaras e álcool gel na pandemia. Demanda em declínio é quando os consumidores começam a deixar de comprar esse produto. Acham que a questão, essa demanda por máscaras e álcool gel vai perdurar durante muito tempo? Não, vai ter uma época que ele vai começar a declinar. E eu tenho a chamada demanda indesejada. É quando os consumidores se sentem atraídos por produtos que têm consequências sociais indesejáveis. Por exemplo, embalagens plásticas. O profissional de marketing ele precisa entender esses tipos de demanda e conseguir arquitetar, ou seja, bolar estratégias para usar essas características da demanda também a seu favor. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar então? Responda o questionário que está lá no formulário Mercado e Demanda. Tá? É um questionário simples e essa atividade é individual, tá bom? Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?